vez mais se fala em investir em pessoas para o sucesso institucional. Afinal de contas, sabemos que instituições são movidas por seres humanos. E a neurociência tem ganhado um espaço muito amplo, e inclusive atualmente, falando sobre a ligação entre neurociência e liderança para poder conseguir bons resultados, não somente para uma instituição, mas para o funcionamento da nossa sociedade. Quem conversa conosco hoje é uma referência nacional sobre o tema. Muito obrigada, doutora Ângela Matilde, por aceitar este convite. Eu que agradeço muito de estar aqui conversando sobre neurociência, que é um assunto de suma importância nos tempos atuais. Doutora Ângela, então, assim, para começar a pergunta que a gente precisa saber, até mesmo para saber o caminho onde a gente quer chegar. De forma, assim, linguagem cidadã e para que a gente entenda, o que é a neurociência? A neurociência é um estudo, tá, do funcionamento do cérebro. E esse funcionamento está em qualquer atividade, porque todo mundo tem um cérebro, não é isso? E por ter esse cérebro, a gente tem esse funcionamento. Agora, como esse cérebro funciona em situações diversas? É isso que a neurociência nos traz e nos empodera para saber sobre isso. Então, o que esse cérebro na aprendizagem, o que esse cérebro na medicina, na advocacia, o que esse cérebro social nas políticas públicas, o estudo dele nos dá a condição de saber como faz a estratégia. E uma coisa que nós temos que lembrar, ele é social. Se ele é social, ele precisa de história. Então, nós temos três áreas, três funções que são de suma importância. Função conativa, que é história. É isso que eu aprendi desde lá do ventre até chegar aqui. Isso chama função conativa. Então, precisa de ter história para que ele funcione, ele é social. Depois disso, eu tenho a função cognitiva, que a função cognitiva é aquilo que eu aprendi. Se eu aprendi, quando eu evoco, ele me dá a resposta. É aquela questão, muitas vezes, eu falo, não, está na ponta da língua, peraí, vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Aí você fala, ó, mas enquanto não sai, você não fica quieta. Aí, de repente, assim, outro papo, você fala, opa, saiu. Por quê? Ele vai evocando. É igual o computador, vai lá, vai procurando, achou, pronto. E nós temos a função executiva, que a função executiva é essa, o próprio nome fala, executiva, que é essa que nos dá a condição de sustentar aquilo que nós pensamos, que nós sabemos e que somos motivados a. Então, essa é a função executiva. Por isso que a gente chamou o executivo. O que é o executivo? Por que o executivo não vai pegar, por exemplo, dentro de uma fábrica? Por que o executivo ele não vai lá fechar carro, abrir carro? Porque a função dele é o quê? É desmembrar, ou seja, evocar o que sabe, tá? O que aprendeu e executar, ou seja, ele tem condição de ter um panorama sobre a situação. Essa é a questão executiva. Então, nós precisamos de entender isso para entender como é que o cérebro funciona dentro dessas situações. E nós temos que lembrar que as emoções elas estão aí. E as emoções elas estão conativas. Tá lá, ó, né? A emoção está na área límbica. A área límbica é emoção. E eu preciso dessas emoções até para quê? Para poder manifestar o que eu sinto. Essa questão facial de você me ler, que os autistas não têm essa dificuldade, é o neurônio espelho. Esse neurônio espelho que me faz imitar, que me faz você sentir se eu estou triste, se eu estou alegre, as minhas funções. Então, eu preciso de ter essa resposta, né?
para que eu consiga o quê? Colocar as minhas emoções. Tem muita gente aí falando, agora tem um filme Divertidamente, que é um bom filme, excelente, mas que as emoções, a ansiedade e a emoção. Gente, nós temos 4 emoções básicas, o resto é volume. Por quê? A emoção, nojo, alegria, tristeza, ela sobe e desce. As emoções é volume, intensidade. Então, o nojo até para cima e para baixo, alegria para cima, para baixo, tristeza. Então, eu preciso entender que as emoções, elas são manifestações de comportamento. Então, isso tudo é neurociências. Olha que coisa gostosa. Quando você tem medo, o medo ele é necessário, por isso do volume, o medo, porque o medo vai me dar condição de não pular na frente de um carro, ou seja, a função regulatória. Aí eu penso, espera aí, eu vou machucar. Aí eu evocando, ó, a questão cognitiva. Eu aprendi com os meus pais que eu tenho que olhar para um lado e para o outro. Aí, quando eu vou atravessar a rua, o que que vai acontecer? Ah lá, a função cognitiva fala, Ângela, você lembra que você foi ensinado? Olha para a esquerda, olha para a direita. Olha como é que isso ficou. Aí eu olhei e eu vi o carro. Então, peraí, eu sei atravessar a rua. Eu sei que eu aprendi que o vermelho é para parar, o amarelo é para prestar atenção e o verde é para continuar. Isso eu aprendi aonde? Agora? Não. Lá atrás, isso é função o quê? Cognitiva. Então, por isso que o cérebro é social, por isso que ele precisa de história. O sujeito sem história é um sujeito sem neurociência. Interessante demais, doutora Ângela. E aí, quando a senhora dá essa aula aqui para a gente de cara, fica mais claro. Porque sabe-se também que o papel do líder é cuidar de seres humanos, né? Um bom líder, ele tem que cuidar das pessoas. Então, aí eu gostaria que a senhora entrasse um pouco com todo esse contexto que trouxe, inclusive, muito bem explicado das neurociências, porque a liderança precisa caminhar junto com as neurociências. Porque ele precisa saber do fundamento, né? Saber daquele ser humano e não adivinhar o que ele pensa, mas o quê? É comprovar o que ele está pensando. Como eu falei com você que o cérebro é social, ele precisa de programação, planejamento, organização, porque se não tiver isso, ele não consegue. Então, para me passar as minhas ideias para os meus liderados, eu preciso de ter o quê? Uma composição de ideia. Eu preciso ter uma organização dessa ideia, um planejamento, porque senão vai se perder. E a cada composição, eu preciso fazer o quê? Um link com a minha cognição, um link na minha área emocional. Por isso que aquilo que eu gosto, eu não esqueço. Agora, aquilo que eu não gosto, eu esqueço. Então, e também eu preciso entender que gritar, duvidar, aumenta cortisol. O que é isso? Cortisol é um hormônio que faz o quê? Traz tristeza. E essa tristeza traz medo. Esse medo no volume traz agressividade. Aí você começa a falar com a pessoa, tá, tá, tá. Aí, de repente, ela estoura. O que é isso? Excesso de cortisol. Mas veio da onde? Veio da gritaria, veio da situação de ser exposto. Agora, se você falar com ela sem produzir cortisol, você fala com ela: olha, realmente você pisou na bola, tudo bem, mas vamos conversar, vamos aprender junto, vamos caminhar. Aí isso vai dar o quê? Opa, peraí. Olha aí a questão de acolhimento. O acolhimento ele produz serotonina. Ele produz o quê? O hormônio da alegria. Nós temos 4 hormônios que a gente chama da alegria, né? Que é serotonina, ocitocina, noradrenalina. Então, isso tudo me leva a ter alegria quando eu recebo colo. A ocitocina é o hormônio que vem lá do momento que a mãe dá o leite para o filho. Então, imagina a reação desse hormônio, né? Então, quando alguém me dá colo, quando alguém tem uma fala de acolhimento, eu vou lembrar lá, ó, a ocitocina, a pessoa pega, acalma. Agora, se eu quiser expor, fazer acontecer, eu vou ter um volume mais agressivo da emoção, tá? Então, por que que o líder precisa disso? Porque ele precisa que as pessoas executem ideias. Ele precisa que as pessoas elas
compartilhem das ideias e o quê? Sejam motivadas para tal. Qual que é essa função? Organização. Cada um funciona o quê? De acordo com o que você precisa. E aí a coisa vai acontecendo. E lembra, social. Se ele é social, ele precisa de história. Então, imagina, Thaís, a gente está conversando e você me conta a sua história. Aí, no final, você vai falar assim, doutora Ângela, muito obrigada por me ouvir. Por que você falou isso? Porque eu dei importância à sua história. Isso produziu em você serotonina. Né? Você se sentiu acolhida. E aí, o que você vai fazer? Não, a doutora Ângela é gente fina, é legal, porque ó, ela viu minha história, teve um tempo para mim. Olha aí, imagina essa ferramenta com um bom líder. Quando a senhora fala isso, fica muito claro que a neurociência, inclusive, ela é um solucionador de problemas dentro de equipes que a gente sabe que é uma realidade, né? Dizem que o lugar mais difícil de se colocar é no lugar do outro, né? E aí eu imagino que é justamente por meio de tudo isso que a senhora ensinou aqui agora para a gente, que a gente pode cada vez mais ter esse lugar de empatia e de observar a perspectiva de cada um individualizada para poder saber o que a pessoa precisa. E aí, doutora Ângela, em cima disso, o que seria assim um bom ponto de partida para o líder saber e estudar sobre neurociência para que ele consiga executar com a sua equipe? Ele tem que trabalhar com essa tríade, ele tem que saber desse funcionamento, tem que conhecer das emoções e ele tem que conhecer da flexibilidade cognitiva. Nas funções executivas, eu tenho atenção, flexibilidade cognitiva, memória e coeficiente intelectual, tudo isso está ali que eu preciso. Flexibilidade cognitiva é o plano B, sabe? Esse jeito não dá? Espera, tem um plano B. Então, o líder, ele precisa conhecer. Nós temos que entender, para poder eu sustentar minha atenção, para que haja memória sobre o meu planejamento, eu preciso trazer motivação. Porque não adianta eu ficar falando. Depois eu pergunto, o que eu falei mesmo? Ele vai falar, não lembro. Essa falta de memória é porque não teve foco atencional. Não teve foco atencional porque o que eu falei não motivou. Então, eu preciso de motivar, eu preciso de estudar a minha clientela. Quando eu estudo o meu público, eu sei o que falar. Por isso que algumas vezes a pessoa pega e solta uma piadinha. Aí a pessoa, opa, aí lembrou, olha mesmo. A alegria, né? O humor estabelece função. O humor traz vínculo. Então, isso é muito importante. E sempre usar o quê? Persomapa, persograma, mapa mental e a famosa caneta amarela. A função ocular foca muito rápido. Então, quando for fazer qualquer exposição e quer que lembre, faz aquela tarja amarela. Isso vai fazer o quê? Vai fazer ter foco, atenção. Sempre quando colocar o planejamento, organização e uma fala versátil, ou seja, flexibilidade. Agora, se eu for rígida, não adianta nada. Faz isso, faz aquilo outro, ao cortisol. Aí não adianta. Então, para que haja essa questão executiva, a que eu tenho que ter mais forte é a flexibilidade cognitiva. É saber ouvir o outro, é saber o tempo do outro, é o plano B, esse mapa não deu, vamos para o outro, né? É saber que a leitura não dá certo, é saber que o sujeito precisa de um ledor, ou seja, ele lendo não funciona, mas eu lendo e explicando funciona. Então, por isso que é importante o líder ter conhecimento. Perfeito, doutora Ângela. E aí fica muito mais claro para a gente quando a senhora traz toda essa contribuição no sentido aí de alguns passos para a liderança aprimorar os seus conhecimentos. Bom, e aí, agora no final aqui da nossa entrevista, a Gleice, inclusive, que é coordenadora de projetos no IDCT, que apresentou a senhora para a gente, que introduziu e fez essa proposição, né, da gente trabalhar as neurociências e liderança como um tema tão importante para a administração pública. A Gleice está aqui conosco também nos bastidores dessa entrevista. Já já vocês vão conhecê-la em uma segunda oportunidade, que a gente vai ter uma entrevista de estúdio também. Uma querida. Uma querida. Eu queria que a senhora, então, falasse para a gente agora, ao final dessa entrevista, qual é a novidade que vem por aí
depois da nossa entrevista de estúdio, como que a gente vai aprofundar mais sobre o tema de neurociência e liderança? Nós vamos ter vários cursos falando sobre neurociências e vários assuntos, né? Eu e a Gleice estamos planejando com muito carinho, de uma forma que motive para que vocês tenham conhecimento e aplicabilidade, usando as ferramentas que vocês já têm, não abrindo mão de nenhumas. Olha a questão cognitiva, tá lá, sabe? A questão conativa, que é a questão da emoção para aprender e execução para colocar em prática. Então, nós estamos elaborando, vão ser vários encontros, né, para que vocês possam discutir, alinhar, flexibilizar, estar conosco e sugerir, né, Thaís? Isso mesmo, doutora Ângela. Doutora Ângela, muito obrigada por essa conversa, esse bate-papo. Em breve, espero a senhora e a Gleice lá no estúdio, então, para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre o tema. Pode deixar. E lembre-se, gente, o cérebro é social. Se ele é social, ele precisa de história. Faça história motivado, porque quanto mais motivação, mais atenção, mais memória, mais realização e menos cortisol.